Primeiro, eu queria agradecer a participação aí de todo mundo. Super prazer tê-los aqui. A gente sabe que esse é um tema que ele chama muita atenção, até porque quando a gente fala de recolocação, existe muito tabu, e vocês vão ver que o mercado ele mudou bastante nesses últimos anos. E isso é uma coisa, infelizmente, que não é uma informação comum para as pessoas. E eu falo isso até por atender clientes que ficam 10, 15 anos na mesma empresa. Às vezes a pessoa se fecha para o mercado, para o networking, e aí ela sai no layoff ou sai por alguma outra razão, e aí ela percebe que alguma coisa está diferente no mercado. Ela começa a perceber que mandar currículo não está sendo efetivo, que as empresas não estão respondendo, ela começa a perceber que se cadastrar em vagas diariamente na GUP não é suficiente, e é justamente o que a gente vai falar hoje. Por isso que o Leandro ele vai trazer muito da perspectiva dele, que é uma pessoa que está, inclusive, nesse processo. E eu fiz questão de trazer uma pessoa que está passando pelo processo, porque mais do que uma figura de RH falando sobre isso, é legal saber de colaborador e de candidato para colaborador e candidato. Porque eu sei que tem muita gente aqui que hoje está colocado, mas às vezes está de olho no mercado, e é isso que eu sempre falei, mesmo quando eu estava no mundo corporativo. A gente nunca pode fechar as portas do mercado. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mas dia menos dia é a gente que vai precisar acionar contatos e fazer também a recolocação. Lembrando que a recolocação ela não precisa ser um negócio só quando eu fui demitido ou quando eu saí da empresa. Ela pode acontecer, inclusive, enquanto você está trabalhando. Esse, inclusive, é o melhor cenário possível, quando você tem uma certa segurança financeira e você faz esse movimento de uma maneira calma e coordenada. Isso é sempre muito bom, mas nem sempre isso é possível. É por isso que o que a gente vai falar aqui hoje é dica prática, é coisa que você pode usar no dia a dia para que você seja mais efetiva, mais efetivo no seu processo aí de networking. Lembrando que o networking ele não pode ser resumido somente à recolocação. Rede de relacionamento, o seu networking, ele vai muito além. Ele é um negócio para a vida. E é por isso que eu sempre falo, não só para os clientes, mas para colegas, para amigos, que o networking não pode parar. Não é porque você está colocado, não é porque você está numa boa posição, que você não vai fazer esse processo. E o grande ponto é que o networking ele veio sem manual de instrução. Não tem uma fórmula perfeita para ser utilizada, não tem uma receita de bolo que a gente vai utilizar. Mas as dicas de hoje elas vão muito numa linha de te dar uma luz de como fazer esse processo de uma maneira mais prática e também mais efetiva. Antes de mais nada, falando aí da agenda, então eu vou me apresentar, eu sou Caio, prazer. Eu vou falar sobre alguns dados de mercado, vou falar um pouquinho sobre a Vitarium, e aí a gente vai ter aqui uma espécie de bate-papo entre eu e o Leandro Brito, que está aqui. O Leandro vai se apresentar também daqui a pouco, vai falar um pouco de toda a história que ele tem de carreira impressionante, e ele vai trazer essas dicas. Então eu vou fazer algumas perguntas para ele vai trazendo muito da experiência dele aí no dia a dia. No final, hoje, lembrando que é das 19 às 20, a gente vai abrir um espaço também de interação para vocês. A gente sabe que esse é um tema que gera muita dúvida, tem muita curiosidade, então a gente vai abrir aí o espaço, Leandro, principalmente, eu também, para ajudar aí nas questões que vocês tiverem, nas dúvidas, que a gente sabe que não é só dar um Google que a gente acha. E esse é o tipo de informação que ela precisa, de fato, ser democratizada. Bom, eu basicamente estou no mercado de trabalho há 16 anos. Eu venho de mercados como logística, consultoria de RH, e os meus 13 últimos anos eu fiquei numa indústria farmacêutica e agro, na Bayer. Eu tive várias posições lá dentro, então eu já fui recrutador, eu já trabalhei com vários projetos dentro de RH, trabalhei também com a parte de treinamento e desenvolvimento, fui líder dessas áreas dentro de uma estrutura de operação. Depois eu fiz alguns projetos, inclusive globais, fora do Brasil, e quando ocorreu a compra da Monsanto, que foi basicamente a maior fusão e aquisição do mercado até o momento, eu tive a oportunidade de sair do RH e fui para o negócio. Eu costumo falar que essa passagem pelo negócio de 5 anos me deu uma visão de mercado que eu não tinha. O RH fala muito que conhece de negócio. Hoje, tendo passado pelo negócio, eu tenho certeza que o RH não sabe o que está falando. Tem muito RH desconectado do negócio. E a gente vê esse tipo de coisa e os sintomas, inclusive nos processos seletivos. A gente vê muitos RHs que não dão retorno, que não se preocupam com a experiência de candidato, e para mim isso é uma visão clara
na verdade, é uma falta de visão de negócio. Porque se as empresas lembrassem, principalmente os RHs lembrassem, que os candidatos também são potenciais clientes e que o RH pode impactar negativamente os negócios da empresa, ainda mais quando é um mercado B2C, aquele mercado que a empresa atende diretamente o público CPF mesmo, as empresas teriam um pouco mais de cuidado. E é uma das minhas missões, é ajudar o RH a se tornar mais estratégico, mais conectado também com o negócio. Eu tenho um livro lançado, que é um livro sobre recrutamento e seleção, ele se chama Talent Acquisition, a evolução do recrutamento e seleção. Esse livro eu lancei a primeira versão dele em 2019, depois eu fui melhorando, hoje está na versão 2.5, lançada esse mês, e ele está disponível tanto na Amazon quanto no Clube de Autores. Esse é um livro, pessoal, que eu inclusive recomendo para quem não é de RH. Aqui eu trago muitas mensagens para líderes, e ele também é muito útil para candidatos entenderem a cabeça do RH, entenderem como funciona a cabeça de um recrutador. E aqui eu falo muito sobre mercado também, e sobre empregabilidade. Bom, eu também sou professor, eu sou coordenador de pós-graduação, e agora que eu falei de tudo, agora talvez fique um pouco mais claro as minhas formações. Porque se eu simplesmente falar das minhas formações sem mostrar um pouco de como a carreira deu diferentes passos, é muito comum de ouvir que eu não sei o que eu quero da minha vida. A pessoa faz mestrado em engenharia de produção, pós em RH, pós em agronegócio, pós em liderança, mas no final das contas, essas formações elas também acompanharam muito os passos de carreira que eu dei. E ó que esse tipo de carreira, que a gente chama de carreira em rede, que são pessoas mais generalistas do que especialistas, ainda também é um tabu no mercado. As empresas ainda são muito binárias e quando elas percebem profissionais mais generalistas, geralmente a gente vai ouvir aquela pergunta: tá, mas você prefere o quê? E aí, com tudo isso, eu já tinha a minha empresa aberta desde 2021. No final do ano passado, eu decidi focar totalmente nela e aí a Vitarium de fato tomou forma. A Vitarium hoje é uma consultoria de RH estratégico e ela também atua no segmento de carreira e recolocação. Muito na linha daquilo que eu vi como RH e principalmente entendendo como funcionava esse mercado. Então, eu também decidi trazer uma abordagem muito mais realista e muito conectada também com a experiência dos clientes. E aí, entrando já no nosso tema, eu falo no meu livro, e é uma coisa que eu tenho trabalhado muito no mercado também, que a relação entre as empresas e os candidatos mudou, e esqueceram de avisar você, candidato e candidata, mas também esqueceram de avisar as próprias empresas. Especialmente após a pandemia, o Brasil, o mercado de trabalho no Brasil, ele teve, de fato, uma grande mudança. E a gente percebe, inclusive, impactos no comportamento dos RHs, dos recrutadores e também das lideranças que tomam decisões em relação à contratação de vagas. E esse paradigma de mudança, ele está muito numa linha de que hoje, só se candidatar em vaga, só mandar currículo, não é suficiente. Isso não é suficiente hoje para um estagiário, não é suficiente para um analista e muito menos para um supervisor, para um gerente, para um diretor. A gente percebe que o networking ele sempre esteve presente, mas ele nunca foi tão forte como ele é hoje. E ele é, de fato, na maioria dos casos, a chave para a recolocação. A gente costuma falar que a sua rede de contatos tem dois níveis. O primário são aquelas pessoas mais próximas a você, que você tem uma relação emocional estabelecida. Não só a sua família, mas também amigos e colegas de trabalho mais próximos. A rede primária ela tem muita potência. E a minha dica principal para você é sempre manter essa rede ativa. Não é uma questão só de, vou precisar deles. É sempre uma questão de mão dupla. É uma questão de ajudar o próximo, mas também de ter ajuda quando necessário. Eu posso falar que boa parte, hoje, das posições que surgem no mercado, a gente ainda no Brasil tem uma questão muito forte de QI. Quem indica? Eu trago para a mesa outra questão, que é networking. Networking é diferente de quem indica. Óbvio que o networking também pode rolar uma indicação, mas a indicação por si só não é suficiente para sustentar você no processo seletivo e ser aprovado ou ser aprovado. O networking ele vai abrir as portas. Depois ainda tem as entrevistas, tem as etapas
do processo seletivo, e dependendo da vaga, são várias etapas. Tem empresa que eu costumo falar que ela vence o candidato pelo cansaço. Então, ela coloca lá 5 etapas, entrevista com sei lá quem, entrevista com mais sei lá quem, e ela poderia fazer um trabalho muito mais efetivo e resumido. Esse, inclusive, é um dos pontos que eu mais trato hoje em consultoria e mentoria para RHs. Como tornar o processo mais efetivo, mais rápido e, principalmente, mais humanizado, porque isso também está faltando. Segundo algumas pesquisas, eu fiz uma curadoria de pesquisas no mercado, um gerente de qualquer área, pode se candidatar em média em até 50 vagas para chegar em 2 ou 3 vagas como finalista. Em alguns casos, dependendo do mercado, do segmento, tem gente que vai passar de 100 vagas candidatadas, 150, alguns até 200 vagas. Por isso que o processo de busca hoje de vaga, ele está mais complexo. Antes era a gente mandar o currículo, se cadastrar na Cato, colocar o currículo lá no Vagas, e aí a gente esperava. Aí aparecia uma vaga, a gente se candidatava, e esse era o formato tradicional. Hoje em dia, como eu falei, isso não é suficiente. As pessoas elas ainda precisam entender que existe um outro lado, muito conectado com o networking, e o Leandro ele vai abordar bastante isso, que precisa também ser endereçado, se você quiser ter mais efetividade. E um outro dado importante é que uma boa parte das vagas estratégicas, elas não são sequer postadas. E não é que existe um mercado de vaga paralelo. O ponto aqui é que quando a vaga ela é mais estratégica e mais alta na hierarquia, a empresa ela tem muito uma preocupação de não querer errar na contratação. E olha que muitas erram. O ponto aqui é que essas empresas, especialmente as grandes, as que têm mais estrutura, elas vão buscar um headhunter de mercado. Esse headhunter não precisa postar a vaga. Essa pessoa ela vai fazer um trabalho que ninguém vê, que é o trabalho de que a gente chama na área, um termo mais técnico, que chama sourcing. É você mapear o mercado até você chegar nas pessoas que têm as competências para aquela posição. Esse trabalho ninguém vê. Então parece que o trabalho do headhunter não existe, mas está ali acontecendo. E isso acontece muito no mercado, especialmente para as vagas estratégicas. Algumas empresas maiores, elas até postam a vaga, mas quando você vê lá uma vaga de gerente, de diretor, raramente a vaga vai ser preenchida por meio de candidatos que vieram da GUP ou de algum outro sistema. A maioria vai ser por meio de networking. Então a empresa ela posta a vaga muitas vezes para marketing, que é o que a gente chama também na área de employer branding, é a marca empregadora. Então eu posto a vaga para ficar mais conhecida e mais desejada pelos candidatos. Essa é a cabeça da empresa. A gente também tem que lembrar que tem acontecido no mercado um outro fenômeno, e isso é um pouco preocupante também, que são vagas fantasmas. Existem 2 tipos de vaga fantasma. Uma pode ser postada pela própria empresa, e ela posta uma vaga que é basicamente ali uma posição que pode até ser alta, e essa vaga às vezes fica 6 meses aberta. Será que o processo seletivo da vaga está acontecendo há 6 meses? A resposta é não. Tem empresa que deixa a vaga lá para formar banco. Mas eu acho que ainda falta um pouco ali de consciência e principalmente de transparência, porque quando a gente fala de vaga de banco, tem que estar escrito lá, banco de talentos. Uma empresa não pode ludibriar os candidatos e criar uma expectativa se aquela vaga nem está aberta e nem existe. Eu acho que ainda está faltando esse cuidado. Esse é um tipo de vaga fantasma. Outro tipo de vaga fantasma, inclusive na Vitarium a gente descobriu uma pessoa meio pilantra, que está, inclusive, eu acredito que ela nem exista, porque é um perfil no LinkedIn com mais de 80 mil seguidores, se coloca como headhunter, e essa pessoa está postando um monte de vaga de CEO, inclusive. Esses dias ela postou uma vaga de CEO de empresa farmacêutica. Eu até comentei no post, eu nunca vi, em 16 anos de carreira, uma vaga de CEO ser postada dessa forma. E aí, eu achei muito estranho o perfil dela, porque ela tinha tido passagens por empresas grandes, como Raizen, ela tinha tido uma passagem durante um longo tempo na Suzano, e eu conheço gente na Raizen, eu conheço gente na Suzano. Eu liguei para os meus contatos, porque ela alega que é uma pessoa de RH dessas áreas, eu liguei para os meus contatos, e ninguém conhecia o Alecrim Dourado. Então, muito provavelmente, esse perfil nem sequer existe, tem foto, tá no LinkedIn, tem 80 mil seguidores, posta a vaga toda semana, e sabe-se lá o que essa pessoa ou essa empresa
de fachada faz com as informações, porque ela deve receber muito currículo. E eu me preocupo especialmente com aqueles candidatos que ainda colocam CPF e informação sigilosa sensível no currículo. A pessoa está mandando currículo para um perfil que não existe e a gente não sabe o que é que esse perfil está fazendo com os dados. Então aqui já fica também um alerta para vocês tomarem cuidado com as fontes que vocês utilizam para se candidatar. Eu só recomendo LinkedIn, mesmo no LinkedIn tem fontes não confiáveis, não sei se vocês já viram uma tal de Net Vagas, ela posta a vaga toda hora, eu nem sei o que é aquilo, mas aquilo não é uma agência, não é uma consultoria, não é um indexador de vaga. Não sei o que eles fazem com os dados. E também aparece, às vezes, muitas vagas que estão há 6 meses abertas. Desconfie também dessas vagas que estão há muito tempo postadas no LinkedIn. Fora isso, a GUP, por mais que os candidatos, né, ainda tenham um processo muito forte de odiar a GUP, e acho que é um processo justificado pela falta e inabilidade de comunicação dessa plataforma, mas também de outras do mercado com a experiência de candidato, ainda são plataformas confiáveis em termos de dados. Outras, eu teria cuidado. Existem outros sites, outras plataformas, e aí fica esse alerta em relação ao que será que eles estão fazendo aí com os dados dos candidatos. Bom, e por fim, eu queria trazer uma outra visão também. As empresas, elas estão, de fato, ainda com o que eu chamo de muro entre a empresa e o candidato. E aí tem muita empresa que não responde mensagem, e a gente até orienta os nossos clientes de que às vezes você vai mandar mensagem para 10 para receber a resposta de 1. Isso hoje é uma boa estatística, inclusive. Isso é, inclusive, o que o Leandro deve usar no comercial. Porque no comercial você faz as abordagens, se de 10 clientes um responder, o comercial já está no lucro. Isso é a mesma coisa para candidato. Antes da pandemia, eu percebia que os RHs, os recrutadores, eles estavam mais propensos a responder. Não sei se por um esgotamento, por uma grande quantidade de gente entrando em contato, hoje eu sinto que isso daí, de fato, baixou. Mas as empresas têm que tomar cuidado, porque hoje nós temos Glassdoor, por exemplo. Para quem não conhece, o Glassdoor é um site que as pessoas postam de maneira anônima como é trabalhar naquela empresa. Elas postam a sua opinião e elas postam salário. Salário que antes era uma informação fechada, 7 chaves. Hoje, se você entra no Glassdoor, apesar da informação não ser exata e nem 100% confiável, você consegue ter uma ideia de quanto paga uma empresa para um determinado cargo, especialmente se for uma empresa maior e mais conhecida, porque ela tem mais salários postados no Glassdoor. Como eu falei, não é uma informação exata, você não pode levar aquilo como informação gravada na pedra, mas dá uma ideia de quanto aquela empresa está pagando. Esse era um grande tabu também dentro dos RHs. E hoje, a reputação da empresa é, de fato, uma vitrine. Não é mais como era antigamente. Hoje, os candidatos têm mais poder na sua mão. E aí eu trago para vocês uma pesquisa que eu conduzi. Eu entrevistei mais de 100 pessoas que passaram pelo processo de recolocação. E aí é interessante perceber que mudou muito do antes da pandemia e do depois. Porque antes da pandemia, quando a gente falava de recolocação, especialmente para gerentes executivos, quem pagava o processo era a empresa. Depois da pandemia, quem mais paga o processo é a pessoa física. Até por conta dos layoffs, dos desligamentos, as empresas elas pararam, muitas delas, de pagar esse processo. E aí, esse mercado que era muito B2B, ele era muito voltado para negócio, ele de fato entrou em pane, porque as empresas chegavam a cobrar 50 mil reais, sem brincadeira, de um processo, e quem pagava era a empresa. Já chegou a 50, alguns até mais, até 100 mil reais, eu já vi casos. Então, para atender a pessoa física, as empresas elas tiveram meio que ajustar, ou ainda estão tentando ajustar o seu modelo de negócio. Porque dificilmente uma pessoa no mercado brasileiro vai conseguir pagar o valor de um carro para fazer um processo de recolocação. E aí muita gente começou a buscar essas consultorias porque percebe que o mercado mudou. E aí tem muita dificuldade para entender, tá, como que eu atuo nesse novo mercado? É muitas vezes aí que vai entrar uma consultoria que também apoia nesse processo. É importante ressaltar que um gerente, um diretor, pode ficar até 6 meses em recolocação. Se o mercado for mais aquecido, se a pessoa ali ela consegue ter um bom network, ela consegue ter uma boa efetividade também nas entrevistas, isso pode ser reduzido para uma média aí de 3 meses. Mas não é razoável dizer que
você vai se recolocar muito rápido. Tem gente que se recoloca em 5 dias, em uma semana, em um mês. Mas isso não é a máxima do mercado. A gente tem que tomar muito cuidado com generalizações. E um outro ponto importante aqui é o que as pessoas viram de valor no processo. Então, hoje, muitas vezes, um processo ele precisa passar não só por mentoria de carreira, mas também num processo ali de apoiar a pessoa a chegar nas empresas e fazer também um processo ali de ponte, orientar muitas vezes o candidato. A gente acaba recebendo muita gente que acabou de ser demitida, então está bem abalada ainda com o processo. Então, é também uma oportunidade de acolhimento para quem nunca passou por isso. Tem gente que ficou aí os 15 anos na empresa e nunca passou por um processo de recolocação. A pessoa fica muito fragilizada se, por acaso, ela é demitida. Então, também tem que ter um cuidado aí em como lidar com esses profissionais. Leandro, sem mais delongas, queria te puxar para você também se apresentar e a gente iniciar aí o nosso bate-papo. No final, pessoal, a gente vai abrir para perguntas, tá? Bom, cara, obrigado aí pela oportunidade de conversar com você e com todos. Obrigado por todos estarem aí também, que eu não achava que daria isso tudo também. Bom, eu vou falar um pouco de mim, vou falar um pouco das minhas expectativas, das minhas experiências com esse novo mundo, que eu considero como um novo mundo. Eu fiquei um bom tempo aí fora do mercado. Eu estou de saída da empresa onde eu trabalho, por minha conta mesmo, eu que pedi o meu desligamento, porque eu precisava de uma cultura diferente organizacional e precisava de entender se os meus conhecimentos como executivo dentro da empresa fosse replicável em outros lugares e assim eu conseguisse melhorar o meu desempenho para poder galgar novos patamares, tá? Então, vou projetar aqui para vocês um pouco da minha trajetória e aí a gente vai falando um pouco mais. Bom, eu sou o Leandro, eu tenho 43 anos, sou casado com a Joyce, não tenho filhos. Atualmente eu estou residindo em Manaus, minha esposa, essa que está na foto aí ao lado, guerreira Leandro, junto comigo. ele não está passando, tá? Só para te avisar. Ah, não tá? Não, tenta. Ai, agora foi. Foi? Tá vendo agora? Estamos. Perfeito. Então, essa é minha esposa, tem 43 anos, Joyce, não tenho filhos, resido em Manaus. Eu sou formado em administração e marketing e pós-graduado em administração e RH. Tudo isso feito em Mogi das Cruzes, São Paulo, onde eu morei por muitos anos. Conheço aí muitas cidades de São Paulo. Até eu já conversei bastante com o Caio sobre isso. E eu tenho alguns cursos realizados com marketing digital, curso de Power BI e de PMI, que é de projetos, né? Então, para mim, fez todo sentido ter esses 3 cursos que foram relevantes na minha trajetória profissional. Eu tenho uma experiência hoje bem vasta. Eu atualmente, ainda não me desliguei completamente, mas eu trabalho como executivo numa empresa que chama Grupo PMZ desde 2022. Lá eu trabalho na liderança estratégica de produtos, ampliação de visibilidade e trazendo resultados aí que no ano passado foi um aumento de 15% em cima do faturamento. A empresa aí estava projetando 1 bilhão e 300, eu consegui trazer 1 bilhão e 500. Trabalhei também numa indústria de aço como gerente comercial e marketing sênior, responsável ali pela construção do zero de departamento comercial e marketing. E aí, através dessa construção, a gente teve um aumento e um crescimento de 25% nas vendas desses produtos, que são commodities. E a implementação de CRM, programas de treinamento bem eficaz e bem eficiente dentro dessa empresa. Trabalhei também na Pop Trade, como gerente nacional de marketing. Eu trabalhei na Copa do Mundo de 2014
Eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá um período para aprender um pouco mais sobre como funciona um evento dessa grandiosidade. E ali a gente fez uma criação de departamento comercial e marketing, gerando um aumento na receita desses pequenos patrocínios, que eram algumas marcas bem conhecidas, provavelmente vocês devem ter ouvido falar da Coca-Cola, então foi algo bem expressivo. E ali a gente implementou também alguns programas de CRM, gestão de orçamentos. Minhas habilidades e competências: definir e implementar estratégias comerciais, liderar grandes equipes, analisar dados. Essa é uma parte muito importante para quem é líder. Se não souber analisar e ser eficaz, e de como tratar esses números de forma eficiente na ponta, senão não adianta ter os dados e não saber como trabalhar eles. Para saber também negociar e gerenciar os stakeholders, isso é muito importante, ali os fornecedores. Implementar novas tecnologias, criar e executar estratégia de marketing e desenvolver negócios. Minhas metas futuras aí almejo posições que me proporcionam desafio e habilidades maiores. Possibilidade de assumir responsabilidades crescentes, visando aí avançar na minha carreira profissional. Como eu disse para vocês, eu tenho metas bem agressivas. E aí, é isso, toda a minha trajetória. E eu tenho feito, quando eu descobri o Caio, através de busca na internet, para entender o que é para mim uma consultoria. Eu não tinha a mínima ideia de como funciona isso, ou como funcionava. E aí, quando eu conversei com o Caio, eu estava saindo de um exame, e aí a gente trocou uma ideia, eu estava dentro do meu carro, e aí eu fui bem claro o que eu precisava e qual que era o meu objetivo. Meu objetivo era trocar realmente de outra empresa, e o que estava sendo feito nesse novo mundo digital para buscar uma nova oportunidade na área executiva. Eu também nunca precisei buscar uma nova posição, porque nas empresas por onde eu passei, sempre tive alguém me chamando para trabalhar. Então, nessas últimas que eu trabalhei, alguém me convidou, eu já ganhei prêmio, e dentro dessa premiação, até comentei com o Caio uma vez, que dentro de uma premiação, o dono de uma empresa estava lá também recebendo um outro prêmio, e aí eu recebi um convite de trabalho no meio da premiação. Então, é algo assim surpreendente, e mostra também que o trabalho que a gente faz, não só de conhecimento sobre a área que a gente está atuando, o nosso profissionalismo, faz toda a diferença. E quando eu entrei nesse mundo para entender como é que funciona agora a nova busca de emprego, eu fiquei um pouco assustado, porque não é tão simples assim, né? Não é somente o QI que o Caio falou, não é somente o que indica. É exatamente ter o network necessário para poder a gente realmente buscar as oportunidades, que eu acho que todos estão aqui já fez isso, para buscar ali dentro do LinkedIn oportunidades que aparecem de acordo com o perfil de cada um. E aí eu fui, junto com o Caio, buscando algumas alternativas, e eu descobri muita coisa interessante que eu fui atrás, e eu acho que muitas das pessoas que buscam uma consultoria, na minha opinião, humilde opinião, deveria fazer algo muito proativo. Uma vez eu estava conversando com o Caio, acho que o Caio pode até me ajudar nisso aí. Eu falei com o Caio, assim, falou, Caio, tem muita coisa que acontece no LinkedIn que eu ainda não entendo. Por exemplo, eu acho que nem sei se todos aqui conhecem ou já ouviu falar qual que é a funcionalidade do SSI. Então, eu acho que nem todos aqui, se todos souberem aqui, é ótimo, mas eu acho que nem todos sabem qual que é a finalidade do SSI. E aí, quando me veio essa palavra, eu falei, gente, o que é esse bendito desse SSI? E aí, depois eu fui entender que é a performance do seu perfil dentro do LinkedIn, e essa performance vai de acordo com algumas diretrizes que a gente utiliza, por exemplo, de a gente aumentar o nosso networking, cientes, e aí fazer com que a interatividade com essas pessoas que você tem network
engaja mais dentro do seu LinkedIn. E aí eu fui entendendo que não é somente eu me candidatar às vagas que o recrutador vai me ver. Eu não sei se você vai conseguir projetar aí, Caio, aquela Eu vou foto que mostrar. você tirou lá no meu SSI. Gente, hoje, para vocês terem uma ideia, meu SSI, na hora que o Caio projetar aqui, vocês vão perceber. Você quer que eu mostre o seu do início? Do início, mostra do início, que eu acho que é legal para todo mundo ver, que realmente eu acho que quem entra nesse mundo do LinkedIn, primeiro eu fui entender o que é o LinkedIn, viu, gente? Porque se você não entender o que realmente funciona o LinkedIn, ele é muito mais. Olha, isso aí, gente, isso ainda tá bom aqui na classificação do setor, mas ele era ridículo ali em relação à rede. Ridículo. E se você for parar para pensar, estava pior do que isso aqui. No setor, eu estava mais de 70% ali. Eu ainda o Caio pegou numa fase boa, onde eu já estava buscando por conta própria, antes de contratar o Caio, para a gente fazer um trabalho eficiente. E hoje, eu penso que tudo que eu entendi qual é o setor que eu estou trabalhando. Hoje, o setor que eu coloquei, eu acho que o Caio até me ajudou nisso, foi o setor comercial. Então, o meu setor está melhor hoje do que esse 5% ali. Hoje eu estou em 2%. Hoje, para você estar no setor bem destacado, você tem que estar entre 2% a 1%. Eu estou em 2%, só do setor. Para quem estava mais de 70%, isso aqui é uma maravilha. Ó, e só para vocês entenderem isso que o Leandro está falando, o impacto do que ele está falando, o Leandro hoje está entre os 2% mais relevantes do Brasil na área comercial. E eu acho que tem uma novidade até para o Caio. Esses dias eu recebi um comunicado do LinkedIn que eu posso ter a possibilidade de ser top voice do LinkedIn. Olha só. Eu recebi um comunicado hoje. E não é qualquer um que tem top voice no LinkedIn, não. Eu fui buscar essa informação também. Não é qualquer um que tem esse top voice. Tá? Então, para você ser top voice hoje no LinkedIn, você tem que fazer muita força. Então, praticamente você tem que estar colocando algo relevante dentro do LinkedIn para trazer a pessoa a visitar o seu perfil. E ali na classificação de rede, hoje eu estou em 22%. A média do meu setor é 43%. Eu estou muito abaixo e muito bem ranqueado. Tem pessoas aí que eu até brinco com o Caio do time dele lá, que é o Paulo, ele está humilhando a gente. Ele está 2 ou 1% cada um. Rede e setor. Eu falo, isso é para humilhar a gente. Então, eu vou chegar lá. Vai demorar, mas eu vou chegar. Então, esse processo também do social selling, que é o index aqui atual, ele é extremamente importante, por quê? Quanto mais alta a porcentagem aqui, que está em 45 nessa imagem, hoje, para mim, está em 52. O destaque hoje, para você ainda mais aumentar a visibilidade no seu LinkedIn, é a partir de 60. Eu estou em 52. Que é esse Então, número aqui. esse número aí, que hoje está em 45, eu estou em 52. Chegando em 70, quer dizer que você já é um top voice e você realmente, se as pessoas dentro do seu setor for buscar você para alguma oportunidade, você será um dos primeiros a aparecer para esse recrutador dentro da sua área. Poxa, Leandro, eu vou pedir meu selo então, hein? Não me deram esse selo, não. Olha que é sacanagem isso aí, olha só. Esse aqui que é o número ideal para todo mundo, tá? Eu sei que nem todos têm a paciência, porque isso aqui demanda tempo, não é de um dia para a noite. Eu estou com esse trabalho junto com o Caio há quase 3 meses. Então, eu acho, eu acho não, tenho certeza que um trabalho que eu fiz, muito engajado, foi muito rápido com os números que eu estou entregando. Muito rápido. Você coloca depois o meu número, Caio, para eles verem, porque aí Vou fica mais colocar. fácil. E aí eu acredito que em 3 meses eu cheguei muito rápido a um número muito satisfatório. E aí eu fui atrás de pessoas que trabalham no LinkedIn para saber o que é que eles procuram, quais são as palavras-chave, o que é palavra-chave. Na minha cabeça não existia esse termo, assim, palavra-chave. Para procurar emprego na minha época, eu não sou tão velho assim, mas
Na minha época, eu colocava um currículo debaixo do braço do papel e entregava, ou então mandava ele por e-mail. E olhe lá, hoje, olha o meu número, só, hoje está em 21. Então, eu já... Tem gente que pode aqui estar junto com você, conosco aqui, pode estar muito melhor que eu. Isso é ótimo. Mas eu considero que em 3 meses eu chegar neste número aqui, para quem era irrelevante dentro do LinkedIn, eu não tinha engajamento nenhum, zero, eu não usava o LinkedIn para nada, eu nunca consegui emprego através do LinkedIn. Então, eu acredito que tudo que eu estou fazendo hoje é em prol do meu esforço diário para entender se as pessoas que estão aqui entenderem o que significa o setor, o que significa a rede, o que significa o social selling, ele vai entender exatamente o perfil dele e vai conseguir melhorar o desempenho dele dentro do LinkedIn e trazer novas oportunidades de entrevistas, oportunidades de vagas excelentes. Exemplo meu, nos últimos, vamos pôr aí 40 dias, né, Caio, a última vez que a gente conversou, nos últimos 40 dias eu fiz as contas hoje, fiz as contas hoje. Eu recebi, depois que eu entendi como é que funciona a parte lógica do LinkedIn, eu devo ter recebido, sem esforço nenhum, umas 40 oportunidades de trabalho. Umas 40. Através de identificação de como funciona o LinkedIn. E aí, o que me ajudou a impulsionar o LinkedIn? Muita gente não conta isso para você, porque essa é uma venda de serviço que está embutida. Eu encontrei, aí as pessoas depois podem pesquisar isso, quem quiser. Existe uma ferramenta que chama Octopus CRM. Depois, quem quiser ir anotar, acho que é uma ferramenta que vai ajudar a impulsionar seu LinkedIn. Coloquei no chat. Octopus CRM. Quem entrar nesse link aí, vocês vão entender do que eu estou falando. Ele linka direto com o LinkedIn. Ele puxa... se você quiser fazer um relacionamento com alguma empresa ou com alguma empresa de recrutamento e seleção, você seleciona quem são, por exemplo, analista de RH. Existe um mecanismo no LinkedIn muito importante que também não explicam isso. Vocês sabem que o LinkedIn hoje, se você quiser divulgar uma vaga, a empresa paga para divulgar a vaga. E aí, quem não quiser pagar, ela posta, faz uma publicação da vaga e essa publicação não é paga. Mas como eu acho a minha vaga, por exemplo, mês passado ou semana passada, de acordo com o meu perfil, existe um mecanismo que você coloca. Se o Caio colocar de novo aqui, Caio, coloca aí no LinkedIn, pode ser o seu ou o meu, tanto faz. Eu vou passar só esse passo a passo, que é importante para vocês acharem mais rápido outras vagas que não aparecem para a gente e ela é oculta. Então, ela existe, ela é fidedigna, as pessoas realmente entram em contato com você, porque tem pouco engajamento nessas vagas, porque muita gente não acha essas vagas. Aí, na parte onde está pesquisar, você coloca aspas, vaga, aspas de novo, end, a palavra end em inglês. Não precisa dar espaço, não, Caio. Não, end, end não, sei, só um... Lá em cima. Isso. Peraí que eu não ouvi, Leandro. Fala de novo. Põe você pôs 2 aspas depois de vagas. Isso. Aí, ND. Aí você põe aspas. Você põe aí, sei lá, põe gerente de marketing. Escreve gerente de marketing. E põe aspas no final. Dá um enter. Aí você cria um caminho que poucas pessoas te ensinam. Você vai em publicações. Tem um botãozinho aqui em cima, pessoal. Cliquei em publicação.
Publicações. Aí tem aqui, nessa parte de cima no cabeçalho, está escrito data de publicação. Aqui, ó. Clica aí, Caio. Aí você pode ver, nas últimas 24 horas, o que foi postado na última semana, no último mês. Aí vai aparecer todas as vagas que você está buscando ou que você pretende de acordo com esse... Isso aqui é um filtro que é feito dentro do LinkedIn que ninguém te ensina. E Ó, aí... inclusive, essa vaga da Longping, que é uma empresa agro, de fato, eu tinha visto ela hoje. E aí? Aí pra você ver. Então, assim, vai descendo, rola a barra, por favor, Caio. E aí tem outras... Vou passar esse prompt para vocês aqui também, tá no chat. Aí, olha só, sobe, Caio. Então, onde está aquela carteira de trabalho aí? Essa vaga aqui, ó, embaixo, onde está escrita Ingrid Oliveira, o perfil. Isso. Aí, deixa aí. Essa vaga aí, ela não está publicada. Ela postou a vaga e essa vaga você não vai achar nem meia dúzia de pessoas candidatando a essa vaga. E aí as pessoas acham essa vaga através desse formato de busca que eu coloquei aí para vocês. E o pessoal também não conta que para você ter hoje uma cadeira de recrutador no LinkedIn é muito caro. Então, só hoje quem paga a cadeira de recrutador é a empresa que é grande e tem grana. Então, a maioria das empresas, a gente tem que lembrar que 99% das empresas no Brasil são médias a pequenas. A maioria não paga a cadeira de recruiter no LinkedIn, portanto, ela não pode postar a vaga e receber candidatos. É isso, perfeitamente. Então, assim, voltando àquele link que eu mostrei para vocês do Octop CRM. Como é que eu faço para usar essa ferramenta? Quem quiser, ela é cobrada em dólar. Se você transformar isso em reais, daí por mês, R$ 130 por mês. Eu acredito que não seja tão caro assim, mas aí tem preços mais em conta em cima disso. Mas, aí se for, vai em pricing, por favor, Caio, aí nessa ferramenta. Eu não sei se vai aparecer para você. Aí, ó, tem os preços. Isso aqui tudo é em dólar. E aí tem de acordo com o que você precisa. Essa ferramenta, ela é muito importante. Você coloca ela baixa como uma extensão no seu computador. Você volta lá no LinkedIn, Caio. Para quem quiser depois usar. Por exemplo, Caio, sai dessa configuração e volta no LinkedIn normal. Isso, no início. Isso. Vai lá em cima, Caio, e pesquisa os recrutadores lá. Então, põe aspas, põe aí o que é analista de RH. Vou botar Talent Acquisition. Pode pôr, põe aspas de novo, dá Enter. Porque essas aspas só vai trazer quem trabalha com a palavra Talent Acquisition, tá? E aí você vai em pessoas, Caio. Vocês podem perceber que só com essa palavra Talent Acquisition tem mais de 1 milhão de pessoas com essa palavra. Se você quiser, por exemplo, coloca lá localidades, Caio, por favor. Põe aqui São Paulo, que é o estado aí que você mora. 32 mil. Como é que essa ferramenta funciona? Ela entra com uma extensão e ela fica com um loginho azul aqui do lado da estrelinha, onde está a estrelinha aqui no site de busca do Caio aqui. Ela aparece ali como extensão, que é uma bola verde. Você vai clicar nela e vai primeiro selecionar aqui em cima na barra, lá em cima, Caio. Seleciona lá em cima na barra. Lá onde está escrito linkedin.com/, lá em cima. Isso, seleciona tudo aí. Isso. Se você selecionar aqui, ela vai aparecer do lado todo o projeto. Eu não sei se eu faço no meu, porque eu tenho o sistema. Talvez seja melhor se mostrar, Leandro. Deixa eu mostrar aqui. É isso que é bom, né, pessoal? A pessoa do comercial mostrando os Paranauê. Não, porque isso aqui, cara, eu acho que vai abraçar a galera de uma forma. Eu acho que poucas pessoas sabem que essa ferramenta existe. Na hora que vocês conseguirem enxergar minha ferramenta, vocês me falam. Estamos vendo. Perfeito. Aqui, como é que funciona? Esse aqui, ó, ela já puxa o seu perfil do LinkedIn, automático.
a extensão fica aqui em cima. Essa aqui é a extensão. Se eu vou lá no LinkedIn, por exemplo, igual o Caio mostrou aí, se eu clico aqui no início... Leandro, tu tá apresentando somente a tua guia atual. Não dá para ver nada do que tá fazendo. Essa aqui, vocês estão vendo? Essa tem que compartilhar de novo, Leandro. O Igor falou o ponto importante. Compartilha a tela inteira. Eu acho que você compartilhou só a guia. Ah, tá. Então deixa eu compartilhar. Beleza. Agora vocês estão vendo completo? Tá vindo aqui. Agora sim. Perfeito. Deixa eu carregar aqui o LinkedIn. Me ajudar aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa que o Caio fez ali. Eu vou colocar aspas. Eu vou pôr na lista de RH, porque aí fica mais fácil vocês enxergarem. Eu vou dar um Enter. Eu vou colocar pessoas. Vou colocar aqui. Aí vocês comecem pela a segunda pessoa aqui, que é praticamente a pessoa mais assertiva de você conversar, que são as pessoas em segundo plano, que vão estar divulgando a vaga que você necessita. Neste caso aqui, a gente está fazendo network. Então, vou escolher só a pessoa de segundo plano. Tá? De primeiro plano seria ali um gerente, um supervisor. Aí fica no seu critério querer utilizar o filtro da melhor forma possível. Aí eu vi que tem 7.600 pessoas. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui em cima, vou entrar na ferramenta, que é na extensão, ele já vai abrir essa janela automático, e aqui tem conexão, mensagem, visitar e endossar. O que é endossar? Você falar bem de outra pessoa no LinkedIn, que também dá engajamento, não só para você, mas para a pessoa que está recebendo esse elogio, vamos dizer assim. Nós vamos colar aqui embaixo o que a gente pegou lá em cima e vai clicar em Send to CRM. Ele vai carregar. A gente não tá vendo, tá lendo? Tá na página do LinkedIn ainda. Tá na página do LinkedIn? Tá. Não, tudo bem, não tem problema. Aí eu vou assim que eu for pro... Aí eu já estou na ferramenta, vou entrar na ferramenta do CRM. Na hora que você chegar no CRM aqui, Estamos vendo. Perfeito. Tudo que eu selecionei lá veio parar aqui. Todas as pessoas que eu quero, por exemplo, somente visitar o perfil dela para ela saber que eu estou ali presente. Vocês podem perceber que quantas pessoas entraram aqui. Nessa ferramenta, eu só consigo falar com 100 pessoas. Não consigo mais do que isso. Tá? Apenas 100 pessoas. 100 pessoas é muita coisa. E aqui em cima, se vocês estiverem enxergando ainda, eu coloco a quantidade de pessoas que eu quero visitar o perfil. Vamos pôr aqui que eu quero só 40. Eu vou lançar, a própria ferramenta vai fazer uma visita ao perfil das pessoas, ou, por exemplo, desses analistas de RH, que eu quero que eles me vejam. E ela vai fazer o carregamento ali, automático. Só um instantinho. Ela demora um pouco a carregar. Mais um pouquinho, deixa eu ver se vai dar certo. Aí, deu certo. E aqui vocês podem perceber
que já começou a conectar com a Andréa Silva, automático. Ela já faz isso automático e você vai fazer as suas coisas e deixa a ferramenta trabalhar. Outra funcionalidade, isso aqui é só visitar o perfil da outra pessoa. Eu vou parar aqui, ela só visita. Ah, Leandro, eu quero me conectar com as pessoas. Essa ferramenta, ela já te dá o que você quer conversar com essa pessoa. No caso aqui, eu falei quais são as minhas experiências. Aqui ela já vai te dar o nome da pessoa automático. Você cria aqui uma frase que aqui só aceita no máximo 300 caracteres, no máximo. E aí você coloca o primeiro nome da pessoa, já está escolhido aqui o primeiro nome, e cria uma frase de impacto para que essa pessoa conecte com você. E faz a mesma coisa, seleciona aqui a quantidade de pessoas que você quer se conectar e ela vai fazer isso automaticamente. Lembrando que é muito importante para vocês terem um cuidado, porque o LinkedIn ele pode te bloquear. Então, você pode ali fazer uma média que eu garanto para vocês que vai dar muito sucesso, garanto. 40 conexões por dia, tá? É claro que a gente tem um limitador aí de 100 por semana, 100 contatos por semana, que é o limitador, mas essa ferramenta, ela consegue burlar isso um pouco, tá? Então, isso faz todo sentido na hora de você fazer o seu melhor engajamento. Muitas das oportunidades que eu consegui hoje foi através dessa ferramenta que eu descobri e que me deu a oportunidade de ter tantas oportunidades de entrevistas. Inclusive, eu fiz uma hoje através da ferramenta. Eu mandei hoje, a pessoa me mandou um contato hoje. Então, eu falo para você que essa ferramenta funciona. E você não precisa ficar muito tempo perdendo tempo, porque isso aqui, se você for olhar, você perde muito tempo ficando no LinkedIn o dia inteiro. E aí você acaba tendo outras coisas para fazer. Por mais que você não esteja empregado, mas você tem que fazer outras coisas na sua vida. Então, você não pode ficar só envolvido no LinkedIn. E quando eu descobri essa ferramenta, meu mindset foi lá em cima. Eu até comentei isso com o Caio. Eu falei, cara, se todo mundo souber dessa ferramenta aqui, as pessoas vão ficar aí rapidamente, vão ficar pouco tempo desempregadas. Porque hoje, se você não se manter visto, você não é lembrado. Tá? Outra coisa importante é colocar textos curtos, objetivos e atrativos para que essas pessoas entrem em contato com você. Aquele texto que eu fiz ali é falando sobre mim e não tinha nenhuma oportunidade de trabalho. Você pode também fazer um texto falando sobre a vaga que você quer se candidatar, para as pessoas que estão ali tendo oportunidade, divulgando alguma oportunidade. Você pode fazer esse textinho também. Uma coisa que eu descobri recentemente, e eu estou fazendo o teste ainda, é que se você tiver o LinkedIn Premium, você consegue mandar para mais pessoas durante a semana, inclusive dentro da ferramenta. Se você não tiver o Premium, você tem um limitador disso durante a semana. Se você usar essa ferramenta, em 2 dias você acaba com o seu limitador, tá? Para mandar essas mensagens. Então, eu sei que pagar o prêmio para muita gente é caro, e eu sei que é muito caro mesmo, mas quem tem a possibilidade de pagar o prêmio, pague. Faz sentido. Mas não é necessário, tá? Não é necessário. Se você souber utilizar essa ferramenta do jeito que eu estou mostrando para vocês, não tem erro. Não tem erro. E principalmente quando você vai encontrar pessoas que são top voice na sua especialidade, na sua área. Esse povo, eles gostam muito de ser vistos e lembrados. E eles vão lembrar de você, sim, porque eu recebi 2 propostas de 2 top voices aqui, que isso, inclusive, foi um dos indicativos, uma das indicações do Caio. Lembra do Caio que você mostrou os top voices? Uhum. Eu mandei um recado para quase todos daquela lista lá que você me mandou. 3 daquelas pessoas lá me mandaram vaga de emprego. Ah, que legal. 3 daquelas pessoas. Então, assim, Excelente, cara.
Isso faz sentido, tá? Faz sentido porque essas pessoas gostam de ser lembrado e gostam que você realmente faça comentários relevantes nas publicações delas, porque muitas das pessoas que vão te achar depois ou querer te adicionar na rede de contatos é porque também você fez comentários relevantes, e uma coisa importante ser mencionado é participar de grupos relevantes, tá? Grupo faz todo sentido dentro do LinkedIn. Se o grupo é importante, veja a quantidade de pessoas que estão participando do grupo. Isso também faz todo sentido para você. Se tiver uma quantidade muito grande, isso é ótimo, porque ali você tem várias cabeças pensantes e tem vários perfis diferentes que vão realmente fazer sentido para algum comentário que você fizer ou para alguma oportunidade de trabalho que você possa divulgar ali dentro desse grupo também. Então, é uma das coisas que eu tenho feito aqui e tenho dado muito, muito retorno para mim, principalmente em vagas estratégicas. Eu posso falar que o Leandro ainda é exceção, pessoal. Por isso que a gente também viu a oportunidade de trazer esse conteúdo. Já super agradeço você, Leandro, pelas dicas. Eu queria abrir também aqui para o pessoal perguntas, dúvidas. A gente sabe que é um tema ainda que gera muita discussão. Então, fiquem à vontade. Se quiser colocar a pergunta, se quiser abrir o microfone, fiquem à vontade. Vamos lá, pessoal. Igor, Alex, Aline, será que se vocês tiverem alguma? Diga, Aline. Oi, boa noite, gente. Meu nome é Aline. E eu também tenho feito o processo de mentoria com o Caio, que tem sido incrível. Queria agradecer ao Leandro também pelo conteúdo, que foi super pertinente, sim, anotei várias dicas aqui, obrigada. E aí minha dúvida é específica sobre a estratégia de postagens, assim, que você tem feito, porque particularmente essa é a parte que é mais desafiador para mim, sabe? Porque aqui no Ambiente Seguro, às vezes a gente vê muita postagem assim no LinkedIn, algumas nem tão interessantes, outras são mais ali volume, enfim. E para mim, particularmente, tem que ter uma estratégia de frequência e tudo mais, mas também é interessante você postar algo que seja, de fato, pertinente, relevante e tudo mais, né? E aí eu queria entender como que você tem feito hoje, assim, a tua estratégia de postagens e o que tem funcionado melhor na tua visão. Bom, foi boa até a sua pergunta. Essa também foi muitas das minhas dúvidas quando eu estava conversando com o Caio. E depois eu fui fazendo algumas pesquisas. O Caio sabe. Eu fui muito raçudo aqui, porque eu não deixava passar nada, tá? Nenhuma informação. Eu sei que no LinkedIn hoje tem muita informação desnecessária. O LinkedIn está quase virando um Instagram, né? Tem coisas lá muito irrelevantes. E aí você tem que entender o seguinte. Primeiro, Aline, qual que é a sua área de atuação? Nossa, é verdade, nem me apresentei, né, gente? Então, eu sou business partner, eu trabalho com RH hoje, tenho um papel generalista e consultor estratégico. E hoje eu trabalho numa startup que, na verdade, o meu maior background é do mercado de tecnologia, mas uma curiosidade sobre mim é que, na verdade, eu vim da área de gestão de projetos. Eu sou uma gerente de projetos que migrei para a área de RH. Uma das minhas fortalezas é justamente trabalhar com gestão ágil dentro do RH. Mas, enfim, resumindo, essa é a minha área de atuação. E direto de Manaus, né? É verdade, por isso que eu mandei no chat. Que legal que você mora em Manaus. Você também é de Manaus? Sou, mas eu moro em São Paulo. Ah, legal. Então, aqui os índios mandam um alô para você. Uma coisa relevante que eu busquei, pelo menos para a minha área, é a seguinte. Eu queria ser popular, e aí eu tinha que fazer algo que chamasse a atenção das pessoas para poder olhar para as minhas publicações. E eu fui atrás de pessoas que eram relevantes na minha área. Saber o que eles estão publicando, que tipo de conteúdo que eles estão fazendo e qual é o público que ele está atendendo. Porque ali dentro dessas pessoas que são populares, tem vários tipos de público. E aí eu fui fazendo um apanhado das pessoas que seguem ele. E aí eu vi que tinha muito gerente, tinha muita pessoa administrativa. E aí eu fui entendendo o seguinte, quem está
assim, né? Eu falo de modo geral. Quem está desempregado, o que ele vai? Ele vai atrás das pessoas do RH. No meu caso, eu não queria procurar nenhum diretor, nenhum gerente, nenhum supervisor, nada disso. Eu queria falar o seguinte: eu quero conversar com as pessoas do RH que publicam as vagas. Eu quero conversar com as pessoas do RH que elas me vejam e eu possa contar, e eu acho que é bom falar sobre isso, que o Caio me falou um negócio muito legal, eu sou bom contador de história. Se você souber contar sobre a sua história ali, você ganha qualquer recrutador. Então, eu aprendi, junto com o Caio, a contar a minha história e a minha jornada. Hoje, eu tenho vários tipos de história falando sobre o mesmo assunto, que é a minha vida. Então, qualquer tipo de recrutador que quiser conversar comigo hoje, eu até falei com o Caio que teve uma recrutadora que falou que eu era melhor que a vaga. E a vaga era a mesma coisa que eu precisava. Tá? Então, o que eu faço hoje? Eu procuro entender junto com o recrutador, quando ele posta alguma coisa ali relevante, para entender o que eles estão buscando para que eu possa publicar. Eu tenho uma publicação que eu postei falando sobre quais são as atitudes de gestores em sua liderança. Só esta postagem vai bater agora mais de 3.000 visualizações. Mais de 3.000. Só esta postagem. Então, eu acredito que, se você pegar o que as pessoas querem ouvir ou ler, porque hoje em dia as pessoas não leem muito não, tá? Mas se você pegar tópicos relevantes que façam sentido para o seu negócio, para a sua área, foque nele e trabalhe ele dentro de grupos que façam sentido. Eu tive esses 3.000 dentro de um único grupo. Se eu somar todos os grupos, eu estou chegando a mais de 10.000, só com uma publicação. Então, eu acredito que, se você entrar em grupos relevantes, e não é qualquer grupo, tá, Aline? A gente tem um desespero de entrar em qualquer grupo, só porque ele fala de RH, fala de um monte de coisa, isso aí não é relevante, não. O que eu busquei? Eu entrei em alguns grupos que faz sentido eu publicar dentro deles e dentro da minha página também. Na minha página não tem relevância nenhuma. Se você for olhar lá, ela é relevante quase zero. Mas eu não estou nem aí. Eu quero dentro do grupo, que é no grupo que estão as pessoas que vão ver e vão me ligar e vão falar assim: Leandro, vamos fazer uma entrevista? Você tem disponibilidade? Aí eu respondendo, terminando a sua pergunta, eu olho estratégia de post, e aí para poder pegar esse gancho da sua área, eu vejo quais são os principais conteúdos dentro desses grupos que são mais engajados, que tipo de conteúdo tem mais curtidas, para eu tentar seguir o mesmo critério, e eu vejo qual é o grupo que eu vou postar, porque eu posto em grupos diferentes, postagens diferentes, tá? Então, eu uso 3 tipos de estratégia para poder fazer isso. E eu uso aquela ferramenta para poder impulsionar o meu perfil dentro do perfil de outras pessoas. Que assim eles conseguem me visualizar mais rápido, tá? Boa. Alex está com a mão levantada também. Alex. Boa noite a todos aí. Quero agradecer aí muito aí o Caio, né? Não sou cliente ainda do Caio, mas espero não precisar ser, né? Em breve aí para me recolocar, né? Falamos. Mas agradeço muito aí a lembrança, viu, Caio? Aí eu tô nesse processo aí, né, de recolocação. Tô, né, avaliando oportunidades no mercado. Achei muito relevante, viu, Leandro? Você está de parabéns aí, cara. Obrigado aí por todas as dicas. Mas eu acho que eu perdi o ponto para poder fazer aquele setup no Octopus. Você falou que tem que listar, né, as pessoas. Eu até instalei Você instalou já? o plugin, instalei, estou com a Xstation aqui. Uhum. Mas aí ele fala da campanha, né? Eu criei uma campanha RH vagas. Você não precisa fazer campanha. Não precisa. Você pode fazer o seguinte: seleciona, por exemplo, você mora em São Paulo? Tem que selecionar, isso. Você mora em São Paulo. Classifica primeiro dentro do LinkedIn o nome
da função do pessoal do RH. Porque analista de RH tem analista de RH, talent acquisition, tem um monte de coisa. Aí pega essa você recomenda, por exemplo, para tecnologia? tecnologia. Ele pode complementar também. Perfeito. Vamos para o processo seguinte. Pega assim, analista de RH, porque eles também selecionam para qualquer tipo de área, tá? Faz aquele 2 aspas lá e só seleciona isso. Só seleciona isso. Lá na barrinha, lá em cima, é onde está linkedin.com, não sei o quê, seleciona tudo aquilo ali, vai dentro da ferramenta, e embaixo tem como você copiar e colar lá dentro. E aí você vai primeiro colocar em visita. Por quê? Deixa as pessoas primeiro entrar dentro do seu perfil. Mas é que eu tô abrindo direto pela extensão ali. Pode ser, não tem problema. Começa por ali. Aí eu colo a URL ali, né? Cola o URL ali embaixo, e aí você clica em visita. Tá? Visita, cola o URL, ele vai te direcionar depois para a página onde eu mostrei para você, onde você consegue visualizar. Portal ali, né? Isso. Aí ele vai preencher aquele portal com todas as pessoas que você selecionou, e aí ele vai só conseguir colocar 100 pessoas ali. Nada mais do que isso. E você, como eu disse, eu recomendo colocar pelo menos por dia 40 pessoas para você visitar o perfil delas. Porque elas vão ver o seu perfil. Porque vai aparecer um acúmulo de visitação de perfil. Ela vai entrar no seu perfil. Isso é importantíssimo, sabe por quê? Eu entendi, através de conversar com o pessoal do LinkedIn, que quando a pessoa entra no seu perfil, o seu número lá, que eu mostrei para você, de score lá, né? Do score, ele aumenta, porque a pessoa está visitando o seu perfil. Ah, tá. E a questão de mandar, porque tem a opção também de... Mandar mensagem. O que você acha, assim, Leandro? Eu acho sensacional, cara. Eu acho que isso ali Você precisa estar conectado, né? Você precisa estar conectado. E ali, não sei se você tem o LinkedIn Premium, tem? Tinha. Não tem problema. Isso ali não eu precisa. Usei o trial ali deles. Não precisa ter, mas é bom você ter, só para você testar, pelo menos tem um mês grátis aí que eles dão, para você ver quem visitou, porque tem como você ver as pessoas que visitaram o seu LinkedIn. E aí você entra no perfil dela e vê se ela postou alguma coisa. Às vezes tem vagas nisso que você não consegue enxergar. E aí eu já fiz várias vezes isso e deu muito certo. Para mim, deu certo. Então, se você fizer conexão com essas pessoas, mesmo que não tenha vaga, faz sentido. Porque em algum momento, olha, já aconteceu comigo de pessoas que eu não tinha vaga, eu mandei mesmo assim a mensagem para ela, aí na semana anterior, no dia anterior, ela me liga e fala, eu tô com uma vaga que surgiu hoje, você não quer fazer uma entrevista comigo, não? E não tinha vaga. E sabe por que isso acontece, pessoal? Eu vou falar porque eu já fui recrutador há muito tempo. Por incrível que pareça, e ainda mais em empresa grande, e eu estou falando de empresa grande, empresa média e empresa pequena, a gente acha que os recrutadores têm um banco de dados mirabolante, que eles acessam quando tem uma vaga. Não. A maioria vai no susto, tipo, nossa, tem uma vaga, com quem que eu vou falar? Nossa, o Leandro apareceu aqui, uma vaga comercial, pronto, vou falar com ele. O recrutador não pode perder tempo. E muitos, eles são, não diria essa palavra, mas ainda falta muita profissionalização no processo de recrutamento e seleção deles. Eles acabam sendo totalmente caóticos. Então surge lá, pingo Leandro, opa, tem a vaga comercial. Uma coisa engraçada, Caio e Alex, eu acho que é importante para você que está vivendo esse momento aí, teve uma vaga que eu estava participando e eu fiquei uns 2 meses com essa vaga aí. E aí essa vaga é um pouco mais complicada porque ela é de executivo, então demora um pouco mais. A empresa cancelou a vaga, na verdade ela deu uma pausa na vaga, e aí a moça do RH me falou assim, Leandro, a gente deu uma pausa e tal, e não tem data para voltar. Eu falei, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem nenhum problema. Aí ontem ela falou assim, Leandro, nós voltamos com a vaga, a gente quer conversar com você. Aí por isso que eu te falo que faz sentido você manter o contato com essas pessoas, visitando frequentemente, por isso que essa ferramenta é importantíssima, porque frequentemente você vai estar visitando o perfil dela, ela vai falar assim, opa, o Leandro está aqui, opa, o Leandro toda hora está me acompanhando, ele está me curtindo, ele está não sei o quê. Essas pessoas têm relevância para você porque você tem interesse nelas. Elas têm que te olhar a todo momento. Então, para você que hoje não está desempregado, é importantíssimo você fazer isso todo dia, cara. Eu faço isso, o Caio, que às vezes eu estou na loucura do meu trabalho, eu deixava de trabalhar para fazer isso aqui, cara, para entender isso aqui. Porque não é fácil arrumar emprego hoje em dia. Não é fácil.
Porque é difícil de achar a vaga. E só que a vaga, ela está disponível, você só tem que encontrar ela está escondida, brincando esconde pra gente. Mas a gente acha. Você tem que ser relevante, né, com quem gerar esse relacionamento, né, do network, né, também, né. E outra coisa, assim, seu melhor amigo aí, até dando um conselho também, não sei se eu posso dar conselho, mas eu acho que o Caio é melhor que eu para isso. Mas eu acho que para você e para a Aline que conversaram comigo, seu melhor amigo, ChatGPT, tá? Seu melhor amigo. Vai nele que você vai dar sucesso. Se você souber usar ele da forma que eu estou usando, meu amigo, você vai ganhar uma velocidade nesse LinkedIn aí que nem você vai acreditar. Que dica que você dá aí para uso do GPT nesse Cara, caso? busca tudo em cima do que você faz hoje. Pede o ChatGPT para trazer todas as informações relevantes que existem no mercado na sua área. Tá. E aí você vai pegar o que é interessante para você e fazer postagem em cima dela. Aí você vai criar a sua identidade. E ele vai te dar vários insights bem relevantes, cara. Então, eu tenho aquele ChatGPT 4.0, cara, eles me dão até a imagem do bagulho, é muito doido. Então, assim, faz sentido. Se você souber usar ele de forma realmente produtiva e não ficar usando copia e cola, cara, você vai voar. Voar, voar, voar. Maravilha. Obrigado, viu, Leandro? Imagina, que isso. Boa. Agradeço. Inclusive, na questão do chat GPT, eu vou deixar um link aqui no chat. A Vitarium tem até um curso que fala sobre networking, e nesse curso tem uma lista gigante de prompts que vocês podem usar no chat GPT. Vou deixar o link aqui. Esse aí é muito legal mesmo, que faz todo sentido, principalmente para Alex, qual que é a sua área? Não sei se eu nem te perguntei também. Minha área de tecnologia. Na verdade, tem muita vaga mesmo, é que eu estou numa... eu acabei, estou numa transição, porque eu estava, vamos dizer, eu estava com uma posição de head no mercado, então, para essa posição gerencial, agora eu estou voltando, era uma empresa enxuta, que eu estava familiar, e aí agora eu estou querendo desafios numa indústria maior, uma organização maior, né? Aí, por isso que eu estou um pouquinho, eu já estou quase 6 meses aí já. Eu busquei aqui algumas informações. Cara, tem vaga demais para você. Muita vaga. E se a Aline está no mesmo ramo que você, tem muita vaga. Eu liderava gente muito técnica, né? Então agora eu tô... Como tem vaga até fora do Brasil, quem realmente bota a mão no código ali, desenvolve e tal, tem muita vaga. Por isso que eu tô me aprimorando. Mas eu tenho um perfil mais liderança, né? No caso. Acho que uma coisa, eu não sei se vocês têm essa mobilidade e tal, mas uma coisa também que faz todo sentido, eu busco vaga no Brasil, né? Eu não busco em Manaus. Eu busco vaga no Brasil. Então, assim, o Brasil é muito pequeno, gente. Se você tiver disponibilidade para mudar, se você não tem passarinho para criar, ou tem, mesmo que tiver, e a parceira, eu sou casado, minha mulher fica doida comigo, ela não sabe quanto que eu vou vir para outro canto. Então, para mim, hoje, faz todo sentido Brasil. Então, eu busco Brasil, eu não busco Manaus ou São Paulo, eu busco Brasil. Então, isso também me dá uma liberdade dos recrutadores me encontrar, porque eles sabem exatamente que eu tenho disponibilidade para ir em qualquer canto, desde que tenha uma oferta viável. Mas se você tiver, você, a Aline e outros que estão aqui, tiver essa oportunidade, cara, o Brasil é muito pequeno, cara, porque tem oportunidade demais, tá? Não, o polo muito grande que eu tô vendo, Paraná. Foca no Paraná. E na nossa área, Leandro, na nossa área é muito, a Aline mesmo deve saber aí, é muito remoto e híbrido. Então, assim, tem muito remoto. Então, por isso que abre campo para fora do país até, né? No caso, principalmente para vagas que você é muito mais técnico e pode desenvolver ali, ou até coordenar equipes técnicas, tudo, né? Mas tem vaga de, eu desacreditei quando eu abri um pouco mais o meu leque, mas no Paraná, Santa Catarina ali, e até, por incrível que pareça, vocês podem achar loucura o que eu vou te falar. Depois desse transtorno todo que teve lá no Rio Grande do Sul, tem vaga para dar com pau. Para dar com pau.
Então, tem muita coisa para esse lado aí do sul, sudeste. Sudeste eu não digo, mas o sul ali, se vocês tiverem disponibilidade, obviamente, se tiver home office, melhor ainda, mas se tiver disponibilidade para mudança, tem muita vaga lá, pagando muita gente, porque não tem pessoas qualificadas, tá? Leandro, obrigado aí. Eu vou precisar sair aqui da sala. Obrigado, viu, Caio? Obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Boa. Bom, queria primeiro agradecer a participação de todos. A gente também gravou, a gente vai disponibilizar o link se vocês também quiserem compartilhar com colegas, e principalmente agradecer ao Leandro. Eu costumo falar que compartilhar conhecimento muitas vezes é um ato de bondade, de generosidade. Então, super também agradeço aí o que você compartilhou, porque o que você trouxe, você pode dar um Google, pode jogar no chat GPT, você não acha. Isso ainda não está no chat GPT. Não está mesmo, não tá mesmo. Mas eu que agradeço aí pela oportunidade de todos estarem aqui. Espero ter contribuído pelo menos um pouquinho. Eu sei que eu não sou relevante igual você, Caio, mas espero ter contribuído um pouquinho do que eu vivi, do que eu vivo até hoje e do que eu passei de dificuldade. Eu acho que se eu conseguir melhorar para essas pessoas que estão aí junto e achar um emprego certo para eles, que eu acho que o LinkedIn é uma das melhores ferramentas que eu já entendi como é que funciona, faz todo sentido na hora que você começa a produzir. E com essa ferramenta aí vocês vão longe, tá? Vai por mim. Total. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Boa noite aí para todo mundo. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.